Fala pessoal, amigos do Pântano Pop, nós estamos aqui mais uma vez com um episódio em que nós vamos falar sobre a talvez maior franquia pop de todos os tempos, Star Wars. Mas antes da gente começar, pedir para que deixem aquele like, né, para ajudar nessa coisa desse algoritmo do YouTube, para que se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, também ativem a notificação do sininho para poder ficarem por dentro dos próximos conteúdos. Vocês acham, então, continuando no nosso tema, que um dos segredos do sucesso de Star Wars é esse tipo de história direto ao ponto que você pode acompanhar, não importa se você tenha saído para ir no banheiro, ou que você tenha perdido o Império Contra-Ataca no meio, e você consegue acompanhar a história e entender, mesmo que você perca detalhes? Sim, eu acredito que sim, né? Você agora, né, pensando nisso, por exemplo, o Retorno de Jedi, se você corta toda aquela introdução ali do Jabba, né, todo o resto da história ele acaba sendo uma história independente, né? Então, sim, eu acho que esse é um dos elementos que também, né, lá naquela pergunta inicial, quais são os elementos que tem a ver, né, que fazem com que Star Wars, né, tenha se tornado aí um grande sucesso. Eu acho que é esse também. O Guerra nas Estrelas ele já tem essa ponta, esse quê, né, novelesco, e aí quando vocês colocaram assim, não, porque o primeiro não tinha uma ideia de continuação. Na verdade, ele até tem, né? Se a gente parar para pensar ali no final, né, quando o Darth Vader ele escapa ali já era uma sementinha para alguma coisa que vem depois. O Império Contra-Ataca como uma grande guinada ali, né, na série. Por quê? Para mim é o melhor filme. Para mim também, né? De todos mesmo, né? De tudo que já foi produzido, né? Não foi jamais superado, porque ele sai um pouco, embora também seja uma história simples de se acompanhar, mas na verdade ele já incorpora o drama, porque o George Lucas, né, recentemente, não sei se é mais uma história de pescador dele, que ele coloca que o Guerra nas Estrelas sempre foi uma história para crianças. E o Império Contra-Ataca, não é que ele deixe de ser uma história para crianças, mas, na verdade, ele já traz os adultos para esse, né, universo, ele já incorpora elementos, né, dramáticos, continua aquele caldeirão, né, cultural, aquele caldeirão ali pop, né, e aí você já tem uma coisa mais, digamos assim, mais shakespeariana, né, ali por trás, aquela coisa do pai, do filho, né, aquela revelação ali no final, que é uma coisa shakespeariana, mas também uma coisa de novela, né? Então, essa coisa também de eu sou seu pai, né, de certa forma tem, né, um pouco... e é isso, né? O Guerra nas Estrelas ele é isso, quer dizer, ao mesmo tempo que ele traz esse caldeirão cultural, né? Que traz, no caso do Império Contra-Ataca, o drama, você não deixa de ser também, né? O drama e o dramalhão, ao mesmo tempo, né? Porque é uma história que ela não é que ela não tenha um fim, quer dizer, ela tem reticências ali que vai gerar uma continuação, né? Mas, na verdade, assim, o mocinho se deu mal, né? Então, talvez por isso que eu acho que seja o melhor filme de todos, porque ele surpreende. Star Wars, desde o começo, juntou com a coisa de criar uma linha de brinquedos para crianças. Isso desde o primeiro filme. É a primeira franquia que eu saiba fez isso. Vamos fazer um filme e a gente vai lançar os brinquedos do filme. Isso também é um segredo de sucesso? Star Wars sempre foi para criança? Essa é a minha provocação. Ou depois que o George Lucas inventou aqueles ursinhos de pelúcia no terceiro filme, que ele começou a jogar isso, não sei. Eu acho que está muito claro, porque, cara, um personagem é um cachorro. Pelo amor de Deus. E o outro robozinho a pilha. Que coisa mais infantil do que isso? E mais os robozinhos a pilha, né? Tem um robozinho a pilha. Tem um robozinho. E tem ali o cachorro. Pô, o cachorro do cara tá lá lutando junto com ele. Então, e acho que tem essa coisa infantil. Inclusive, eu já vi pessoas que detestam a franquia falarem, para mim, isso é filme infantil. Eu não vejo graça nenhuma nisso. Eu também acho que é. Sim, eu tenho 2 pontos aí, né? O primeiro dessa coisa dos brinquedos, e aí
é o mercado, né, que está ali agindo. Porque o Vitor colocou assim, não, quando eu assisti o filme, aí eu saí, eu fui para casa, e aí eu peguei o cabo de vassoura. Então aí o mercado já, em vez desse menino pegar o cabo de vassoura, vamos vender para ele o sabre de luz, vamos vender os bonequinhos. Mas eu acho que não só brinquedo, o que hoje a gente chama das franquias, né, porque naquela época ainda não tinha ainda esse nome, né, mas essa coisa de franquia, e a franquia entendida, né, como um produto cinematográfico que ele se transforma em vários outros produtos, não só o brinquedo, mas também a gente vai ter logo depois do filme o tal do infame episódio de Natal, né, que o George Lucas tem maior vergonha disso, mas que já era o que a Disney faz hoje, o próprio George Lucas, ele já estava fazendo. E talvez, para o mundo atual, foi também um caráter inovador, né? Digamos assim. Sim, foi inovador. Mas a gente pode dizer que Star Wars, como eu falei aqui, abrindo o nosso vídeo, ele deu origem a essa coisa da cultura pop nerd, né? Foi a primeira grande franquia, né, pop nerd. A gente falou do Jornada nas Estrelas era do nerd envergonhado, né? O Guerra nas Estrelas era as pessoas não tinham... porque, assim, eu tinha primos e amigos que não eram, né, propriamente o nerd, pelo menos não dentro do nerd do conceito daquela época, e gostavam, né, e não tinham vergonha de dizer assim, não, eu gosto, eu quero assistir isso, né, que é diferente. Então, eu acho que nesse sentido, né, quando a gente traz essa questão de inaugurar, né, essa cultura pop nerd, eu acho que é isso mesmo, né, do nerd desenvergonhado, né, o nerd saindo do armário. Eu acho que o Retorno de Jedi ele já faz uma guinada, ele volta de novo pro vamos assumir que isso é infantil, né? Ele faz essa volta, né? Não sei exatamente, não tenho dados aqui para afirmar isso, quer dizer, não sei se de repente foi algum tipo de repercussão negativa em relação ao Império Contra-Ataca, porque houve, né, aquela coisa, é sombrio demais, né? O Retorno do Jedi, eu vejo assim como 2 filmes distintos dentro do mesmo filme. Você tem aquela, pelo menos do meio para frente, aquela trama lá, Luke, Darth Vader e o Imperador, que aí é uma trama que tem o mesmo tom sombrio do Império Contra-Ataca, e aí corre em paralelo um outro filme, que aí, sim, assumidamente infantil. Volta ao primeiro, né? Uma batalha espacial, igual ao primeiro filme. Isso. Paralelamente, corre um outro filme dentro do filme, que aí é aquela parada infantil, dos Ewoks e tudo e tal. Porque se você pegar isoladamente só a trama do Luke, do Darth e do Imperador, ela é muito boa, ela é mais adulta e tão sombria quanto o Império Contra-Ataca. Né? O que tira o caráter sombrio é a trama que corre em paralelo. Então, o Retorno de Jedi é uma espécie de um mashup dos 2 filmes anteriores, né? Exatamente. Ele vai ser um mix dos 2. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas ele acaba sendo, e aí é um cacoete também de Star Wars, é um remake, né? Eu acho que ele tem... acaba que o Retorno de Jedi ele tem um pouco de remake do primeiro filme. E, de certa forma, uma falta de criatividade, né? Quando você traz de volta a Estrela da Morte e tal. Então, que isso vai acontecer depois, né? Quando a gente vai ter lá, mais para frente, já a nova trilogia do cinema, né? Mais nova, que você vai ter o remake, que é um remake que é reboot, né? Um remake disfarçado de reboot ou vice-versa, né? Eu acabei de ver aqui que, de fato, o Império Contra-Ataca tomou paulada porque era época de recessão nos Estados Unidos, eles não queriam esse tipo de filme, e as críticas, algumas elogiaram a questão da seriedade maior, dos personagens ficarem mais densos, mas a maior parte achou que eles viajaram na maionese, que tinha ficado muito sombrio,
que tinha perdido o tom. Ou seja, a gente acha hoje que o Império Contra-Ataca é o melhor de todos, e muitos fãs acham, mas na época os fãs e a crítica acharam pior que o primeiro. Por isso, o Retorno de Jedi, você está certo, tem tudo a ver.